Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos repercutir um pouquinho dos últimos confrontos, como que foi Flamengo e Fluminense, ano passado que eles bateram recordes de jogos um contra o outro. Então a gente vai estar falando um pouco dos retrospectos dos últimos jogos, mas queria pedir sua ajuda. Antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, compartilhe nossos vídeos com os grupos tricolores, com os amigos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. E se você quiser fazer uma parceria com o nosso canal, quiser patrocinar nosso canal, tem o direct aqui na descrição do vídeo para o nosso Instagram. Chama lá que a gente troca uma ideia. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. O vídeo que é um pouco mais curto, né? Mas vamos falar um pouquinho. Flamengo e Fluminense na temporada passada se enfrentaram 7 jogos. 3 pelo Campeonato Carioca, 2 pela Copa do Brasil, 2 pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar um pouquinho de como foram esses jogos e como que está a expectativa para o primeiro Fla-Flu do ano. Fla-Flu que vai ser amanhã, né? O jogo vai ser jogado amanhã, dia 25 de fevereiro. Onde vai provavelmente decidir o título da Taça Guanabara. Por que o título da Taça Guanabara? Porque Flamengo e Fluminense estão empatados com o mesmo número de pontos. Então a tendência é quem vencer conseguir abrir 3 pontos e muito dificilmente o adversário vai conseguir reverter essa vantagem na última rodada. Então vamos embora. Começando ano passado, o primeiro Fla-Flu que teve foi o Fla-Flu também que decidiu a Taça Guanabara. Foi o último jogo da primeira fase do Carioca do ano passado. O Fluminense perdeu o jogo por 1-0. O Diniz no segundo tempo mexeu no time, o time virou. Para quem não lembra, foi gol do Gabriel Pirani. Gabriel Pirani fez um gol no finalzinho do jogo, fazendo 2-1 Fluminense. E foi até ali começou, tipo assim, o pessoal falou, o Gabriel Pirani chegou, vai ser bom. Foi numa época que o Iago tinha saído pro Bahia, tinha acontecido umas mudanças no time do Fluminense. E havia questionamento se o Pirani seria um bom ou não reforço. Depois teve críticas pro Pirani, teve elogios, mas o Pirani fez esse gol, né, que garantiu o título da Taça Guanabara para o Fluminense e que fez o Fluminense jogar a semifinal do estadual contra o Volta Redonda, que a gente sabe que perdeu na ida e venceu a volta por 6-0 e garantiu o título do estadual. A vaga na final estadual, né? Aí depois veio os jogos, né, os derradeiros jogos contra o Flamengo. Primeiro jogo, um jogo muito polêmico, num lance. A polêmica toda daquele jogo foi num lance que o John Arias sairia cara a cara com o goleiro, o Léo Pereira faz uma falta, o árbitro dá a falta e aplica apenas o cartão amarelo do Léo Pereira. No lance seguinte, o Samuel Xavier dá uma entrada, também muitas pessoas acreditavam que era para cartão amarelo, o juiz expulsa o Samuel Xavier e o Fluminense perde o primeiro jogo de 2-0 para o Flamengo na primeira jogo da final do Campeonato Carioca do ano passado. Aí começou tudo aquilo. Flamengo já começou a burburinho, Flamengo campeão e tal. Só que a torcida do Fluminense, no fundo, tinha uma esperança de uma virada. Seria a maior virada da história do Carioca caso acontecesse. Porque o Fluminense nunca tinha um campeonato que, após o primeiro jogo ter terminado 2-0, o adversário conseguia reverter essa virada. Só que todos nós acreditávamos que o Diniz tinha um plano. E realmente ele tinha um plano que, entre um jogo e outro, o Fluminense estreou na Libertadores. Foi lá no Peru jogar contra o Sporting Cristal. Foi interessante que nesse jogo teve a estreia do Marcelo. O Marcelo jogou bem pra caramba, deu um passe pro primeiro gol do Fluminense na Libertadores de 2023. E teve o jogo da volta. O jogo da volta, todo torcedor tricolor com certeza lembra desse jogo, que foi uma grande partida, né? O Fluminense entrou em campo com uma motivação muito grande. E o Diniz, é engraçado que quando acaba o jogo contra o Sporting Cristal, ele fala assim, agora nós vamos lá ganhar, vamos ser campeão. E ele montou um time que proporcionou o Fluminense ser campeão carioca com a partida do Marcelo, sensacional. O Marcelo jogou muito naquele jogo, Germancano, John Arias, Alexander também que fez gol naquela partida. E foi uma partida espetacular e foi a maior virada que teve numa final de campeonato estadual. O Fluminense perdeu de 2-0 na ida, venceu de 4-1 na volta. O jogo chegou a estar 4-0 para o Fluminense, virou 2-0, terminou 4-0. E ali a gente via que aquele ano tinha tudo para ser o ano do Fluminense. E, cara, aquela final ali foi o grande jogo do Marcelo no Fluminense, sem dúvida nenhuma, e que todo torcedor tricolor lembra, comemorou e se alegrou com esse jogo. Aí veio o sorteio da Copa do Brasil. Então o Fluminense estava na crista da onda e saiu quem? Flamengo. Eu lembro do desespero da torcida do flamenguista quando saiu o Fluminense no sorteio. Só que naquele estágio do ano de 2023, a gente já perdeu alguns jogadores por lesão, igual o Marcelo estava fora por lesão, Alexander também estava fora por lesão. O Marcelo chegou a jogar o primeiro jogo, né? O segundo jogo que ele não conseguiu jogar porque estava machucado. Paulo Henrique Ganso já não vinha no melhor de sua forma física. Felipe Melo jogou também um jogo, mas também já tinha problemas físicos. A gente acabou perdendo alguns jogadores por questões físicas, né? O Keno, que era muito importante para o nosso time também, estava machucado, não conseguia jogar. E aqui também era um momento bom na nossa temporada, aquele Fla-Flu da Copa do Brasil, né?
tanto que a gente goleou o River, mas naquele Fla-Flu nosso time não conseguiu ir bem. Tanto que no jogo da ida ficou um 0-0, um jogo até que o Felipe Melo é expulso numa entrada no Gabriel Barbosa, né, era o último homem lá, o Daronco, se eu não me engano, que era o árbitro daquela partida, expulsou o Felipe Melo e o Fluminense acabou empatando o jogo de 0-0. Ganso naquele jogo, né, marcando pra caramba quando o Felipe Melo foi expulso, foi jogar na última linha e foi um jogo que o Fluminense tentou segurar o máximo possível para esperar o jogo da volta. Aí teve o jogo da volta, né? O jogo da volta, o time do Fluminense ainda com muitos desfalques, questões físicas também. O Fluminense acabou sendo eliminado pelo Flamengo, perdendo de 2-0, mais um jogo com vitória do Flamengo, né? Uma grande partida nesse jogo, se não me engano, foi do Arrascaeta, que faz um gol de cabeça, e o Fluminense acabou perdendo. Então esse foi o quinto jogo no ano. Depois a gente teve mais 2 jogos que foram pelo Brasileiro, né? Foi um empate em 0-0 e empate 1-1, jogos tipo assim, já com não tanto de destaque, né? Aquela altura do segundo jogo da final, o Fluminense já era campeão estadual, já era campeão da Libertadores, e foi um jogo até que o Nino segura o Gabigol pelo pescoço, e umas confusões assim, e foi basicamente isso. E nesse ano também quase que a gente teve 9 Fla-Flu, porque se o Flamengo não fosse eliminado pelo Olímpia, Flamengo e Fluminense se cruzariam também nas quartas de final da Taça Libertadores, só que o Flamengo acabou caindo para o Olímpia e o Fluminense seguiu vivo na Copa do Brasil, né? Então esse foi o panorama dos últimos Fla-Flus do ano passado, que foram 7. Teve 2 vitórias do Fluminense no estadual, uma derrota. Copa do Brasil, um empate e uma derrota. E no Brasileiro, 2 empates. Então, ou seja, o Fluminense leva uma certa vantagem nos confrontos dos últimos anos contra o Flamengo. E a gente espera que continue assim, né? Que o Fluminense consiga realmente ter resultados positivos, consiga vencer o jogo amanhã, ganhar a Taça Guanabara. Tem até uma coisa, amanhã o Fluminense com o titular vem com reserva. Você vai saber isso na live de hoje à noite. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí para você ver essa live de hoje à noite, que a gente vai debater muito como que deve ser o time do Fluminense para enfrentar o Flamengo no jogo de amanhã da Taça Guanabara. Então, pessoal, esse é o vídeo retrospecto dos últimos jogos de Fla-Flu. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe nosso vídeo com todos os seus amigos tricolores, ajuda o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos, e saudações tricolores, e até a próxima.